Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor dia para todos nós. Esse é o dia que Deus preparou para que nós pudéssemos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade do Pai para a minha vida e para a tua vida. Romanos capítulo 5, versículo 17. Esse é o slogan do nosso canal. Que cada um de nós possamos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo, querido. Um tema um pouco complicado, né? Soberania absoluta de Deus, vontade permissiva de Deus e livre-arbítrio. Meu Deus do céu, é complicado, é complicado. Mas nós vamos tentar esmiuçar isso. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade, né? Ou a maioria das pessoas tem, né? Uma mentalidade equivocada a respeito da soberania absoluta de Deus, da vontade permissiva de Deus e do que é livre-arbítrio. Nós vamos tentar esmiuçar isso. Mas eu gostaria, querido, de já pedir para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, seja lá qual for, querido. Se você quiser elogiar, você pode elogiar, mas se você quiser criticar, também pode criticar. Você pode dar a sua opinião, o seu ponto de vista, o comentário é para isso mesmo, né? Independente do que você acha, do que você pensa, escreve lá o que você acha, o que você pensa, e nós vamos ler todos os comentários e, na medida do possível, nós vamos estar respondendo sim. Abençoados, olha, esse tema é forte. E para ler, né, uma leitura como referência para esse tema, eu gostaria de chamar a tua atenção para uma leitura clássica também, né, que fala sobre a soberania de Deus, que está aqui no livro de Romanos, capítulo 9, uma leitura bastante conhecida. Eu, na minha opinião, acho que é a leitura que mais fala, ou seja, que fala mais claramente, né, sobre a soberania de Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 14, diz assim: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Veja, querido, só nesse versículo aqui, a gente já pode resolver alguns problemas de algumas pessoas, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas, querido, que elas pensam que Deus é injusto nesse sentido, né? De vez em quando nós encontramos um abençoado por aí, uns abençoados, umas abençoadas também, que diz assim: por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Por que aconteceu aquilo? Aquela enchente? Aquela pessoa foi atropelada? Ou aquela pessoa morreu? Enfim, são vários os questionamentos que as pessoas falam, né? Sem entender verdadeiramente o propósito de Deus, o plano de Deus, né? Como funciona a vontade permissiva de Deus e a vontade absoluta de Deus. Então, olha o que diz aqui o verso 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ou seja, Deus, querido, na sua vontade absoluta e vontade permissiva, ele não faz nada de errado. Tudo que Deus faz, querido, é perfeito, é justo. Só que Deus, ele faz dentro da sua vontade, né? E é simples entender isso. Por exemplo, o antigo pacto. Quantas coisas, queridos, negativas aconteceu lá no antigo pacto, né? Morte de crianças, né? Pessoas que ficaram doentes, né? Pragas que Deus mandou lá no Egito. Enfim, querido, vontade absoluta de Deus. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e para cumprir aquele plano, aquele propósito, Deus permitiu situações no meio daquele povo para que o seu plano, o seu propósito pudesse cumprir. Aí alguém pode perguntar assim: mas Deus não podia usar outra forma para realizar os seus planos?
Olha como a mente humana, ela viaja, né, querido? É claro que Deus tinha, querido, outros planos, outros projetos. Deus podia agir de outra forma, sim, lógico que Deus podia. Mas Deus, querido, na sua soberania absoluta e dentro da sua soberania permissiva, ele resolveu fazer daquele jeito. E quem sou eu e você para questionar Deus? Aí que está o grande problema, querido. Nós queremos questionar Deus, nós queremos, de uma certa forma, determinar como Deus deve agir ou como Deus deve fazer. E, infelizmente, querido, é isso que o sistema religioso muitas das vezes passa, né? Eles ditam, né? Não, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Se você crer, se você dizimar, se você contribuir, Deus vai abrir a porta, Deus vai entrar com providência. Meu amigo, Deus ele vai fazer tudo isso sim, se ele quiser. Se tiver dentro dos planos dele, dos projetos dele, se ele não quiser, não vai acontecer, querido. Porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. Na minha opinião, é aí que o sistema religioso tropeça, querido. Eles querem, de uma certa forma, ditar a maneira ou a forma que Deus vai agir na vida das pessoas. Mas vamos continuar lendo aqui. Versículo 15 diz assim: Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O que é isso? Isso aqui é soberania de Deus, querido. Ele faz o que lhe apraz. Assim, verso 16. Pois isto não depende do que quer, é o que nós estamos falando, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, né? Ele se compadece de quem ele quer. Ele age dentro do modelo dele, dentro da forma dele. Não é a religião que dita, não é eu que dito. Eu, na minha condição de barro e Deus de oleiro, eu tenho que aceitar a vontade de Deus na minha vida. Aceitar a soberania absoluta e a soberania permissiva de Deus. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que aconteceu aqui, querido? Você conhece a história de Israel? Quem foi Faraó? Faraó foi alguém que Deus levantou, Deus permitiu para cumprir na vida do seu povo, né, uma vontade absoluta de Deus, e dentro dessa vontade absoluta, uma vontade permissiva também da parte de Deus. Por quê? Porque se você estudar, querido, a Bíblia, você vai ver que Faraó, ele era um homem ímpio, né? Era um filho da perdição. Quem eram os ímpios no Antigo Pacto? Pessoas, querido, que não tinham espírito, só tinham alma e corpo. Então as pessoas faziam uma atrocidade, faziam as coisas terríveis, né? Então, hoje não existe mais ímpio. No Novo Pacto, não existe mais filho da perdição, nem existe ímpio. Isso acontecia lá no Antigo Pacto. Deus permitia que pessoas ímpias se levantassem e Deus permitia que essas pessoas, né, se tornassem, entre aspas, um instrumento de Deus, né? Basta a gente entender claramente no ano 70, né, o que aconteceu ali, né? Você vai ver que o general Tito, né, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, causou a grande tribulação ali, né? Se você ler a história dos judeus, né, você vai ver que General Tito era um homem ímpio, né? Ele não tinha espírito, só tinha alma e só tinha corpo. É um homem mau, um homem terrível, né? Então, o que aconteceu? Isso foi no Antigo Pacto, né? Havia pessoas ímpias, né? Havia pessoas que eram filhos da perdição, né? Judas, por exemplo, foi um filho da perdição, né? Um homem ímpio, né? Então, Deus permitia essas pessoas, ou seja, Deus levantava essas pessoas para cumprir um propósito, né? Foi o que aconteceu lá com o povo de Israel, né? Um sofrimento terrível, né? Deus mandava praga, né? A água se transformava em sangue, né? Praga de rã, praga de piolho, enfim, várias pragas Deus mandava no Egito, e com aquilo, querido, muitas pessoas sofriam, né? Crianças, idosos morriam, enfim. Aí a pessoa pode falar, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto, querido. Deus, na sua soberania absoluta e na sua vontade permissiva, permitia que tudo aquilo acontecesse para cumprir um plano, para cumprir um propósito. Agora, quem sou eu e você, querido, para questionar Deus?
Aí aquela pergunta de sempre, né? Mas Deus não podia cumprir os seus planos. Deus não podia cumprir os seus planos, os seus propósitos de outra forma? Lógico que Deus podia, querido. Deus tem infinitas formas e maneiras de cumprir o seu propósito e planos sem causar dor ao homem. Lógico que Deus pode. Mas só que Deus resolveu fazer daquela forma, querido. É aí que o homem, o ser humano, entra em contradição, né? Entra em debate com Deus, não entende Deus, porque ele tem uma mentalidade que Deus tem que fazer as coisas de uma forma que venha agradar o homem, que venha massagear o ego do homem, satisfazer o ego do homem. E aí que a religião tropeça. Por quê? Porque a religião passa uma ideia, querido, que Deus é desse jeito. Vai estar massageando o seu ego, vai estar te confortando, vai estar te acariciando, né? Não é acariciando, acalentando, né? Essa é a palavra certa, né? Só que na prática, querido, não é bem assim, né? Nós ouvimos casos de pessoas aí todos os dias, pessoas que são infinitamente mais crentes do que eu e você, querido. E tá morrendo de câncer. Só que antes de morrer sofreu pra caramba. Desculpa a expressão, né? Será que Deus não estava vendo? Não, lógico que Deus estava vendo. E Deus deu graça para a pessoa passar por esse processo. Agora, eu e você não podemos questionar Deus a forma que ele está usando, querido, para nos colocar num estágio mais avançado, num lugar melhor. Você entendeu? Ou, enfim, nos levar definitivamente para um lugar melhor que a eternidade. Todos nós sabemos que a eternidade é um lugar infinitamente melhor do que aqui nessa terra. É claro que como humanos, né, querido, nós queremos viver aqui, a eternidade aqui, mas não é bem assim, né? A eternidade é no céu, é na glória, mas muitas das vezes para passar para lá nós temos que passar por um processo aqui. E Deus nos dá graça para passar assim, mas é uma vontade permissiva de Deus, é uma enfermidade, é uma luta, é um problema, uma dificuldade, né? Enfim, sem querer forçar a situação, né? Se nós observarmos nossos irmãos lá da África, lá, sabe? Morrendo de fome, né? Será que Deus não está vendo? Lógico que Deus está vendo, querido. Agora, Deus dentro da sua vontade permissiva, permite sim que nós passamos por alguns problemas, né? Difíceis, complicados, para cumprir o seu plano, projeto nas nossas vidas. Essa é a vontade dele, ninguém pode questionar. Mas vamos continuar lendo aqui, querido, versículo 17. Nós lemos, né? Que Deus levantou Faraó com um propósito, né? Faraó era filho da perdição, né? Era que foi perseguir o povo de Israel. No verso 18 diz assim: logo, pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O que é isso aqui? Vontade, soberania de Deus, querido. Soberania de Deus, ninguém pode questionar. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ou seja, não tem como questionar Deus. Não tem como ficar perguntando para Deus por que aconteceu comigo e não aconteceu com o meu irmão do lado. Não existe isso, querido. Se Deus permitiu acontecer comigo, nós temos que respeitar a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Olha que forte essa palavra. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O que é isso aqui, querido? Isso aqui é a soberania de Deus. Absoluta. E a vontade permissiva de Deus. Sabe, querido, quando nós entendemos isso, querido, a respeito da soberania de Deus, o caminho fica mais fácil. A cruz fica mais leve. Por quê? Porque nós começamos a aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós aceitamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós descansamos em Deus. É isso, querido, que muitas pessoas não entendem. É por isso que você vê essas pessoas desesperadas atrás da religião, andando atrás de cura, andando atrás de salvação, que nós já estamos salvos, querido. Hebreus 9, 26. A salvação já foi garantida na cruz. O pecado foi aniquilado na cruz. Sabe? Efésios 2,8 diz que a nossa salvação, querido, já foi garantida. Pela graça sois salvos, não é sereis salvos, já estáis salvos. O pecado foi aniquilado na cruz, Hebreus 9, 26.
O diabo foi aniquilado na cruz, Hebreus 2,14. Então as pessoas vivem nessa frenesi, querido, nesse desespero, buscando salvação, buscando cura, buscando prosperidade, buscando batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, querido. É uma competição terrível, né? Para mostrar para o sistema religioso que Deus está com ele, quando na verdade Deus está com ele, mas não da maneira que ele pensa. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita dentro de nós não precisamos mostrar para ninguém que nós somos cheios de Deus, querido. As pessoas que têm que ver isso em nós. Só que o sistema religioso força a situação, ele diz que você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que subir para o monte, você tem que consagrar, você tem que tomar ceia, para você mostrar para o sistema religioso que Deus está com você, que você está cheio de Deus. Olha que loucura! Essas pessoas, querido, não entendem nada da soberania de Deus, querido. Nós vamos ler mais aqui versículo aqui para a nossa meditação, querido. Para nós também não se estendermos muito, né? Olha o que diz Efésios 1:4. Você conhece a leitura muito bem. Efésios 1:4 diz assim, ó: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Abençoados, como que eu posso dizer que alguém tem que aceitar Jesus? Como que eu posso dizer, querido, que alguém não tem a salvação? Se a Bíblia diz, querido, nossa regra de fé e conduta é a Bíblia. A Bíblia diz, querido, que eu e você, Deus nos elegeu antes da fundação do século, querido. O que é isso? Isso aqui é soberania de Deus, querido. Deus, na sua vontade absoluta, resolveu nos salvar. E ninguém pode questionar isso. Aí o sistema religioso diz, não, mas você tem que aceitar Jesus para se arrepender dos seus pecados. Como que eu vou me arrepender dos pecados, querido, se não existe mais pecado hoje? Existe sim, errar o alvo. No antigo pacto existia pecado. As pessoas tinham que aceitar Jesus no antigo pacto, né? O próprio Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Essa palavra foi do antigo pacto, né? Quem crê e for batizado será salvo, antigo pacto, né? Jesus estava falando para aquelas pessoas se arrependerem, querido, da grande tribulação que estava próximo, né? Da volta de Jesus que estava próximo. Eram os últimos dias de Israel. Então, essa palavra se encaixava assim, para aquele contexto, para aquele povo, antigo pacto. Estava próximo o fim, os últimos dias iam acontecer ali. Então, os discípulos pregavam sim o arrependimento, o perdão dos pecados, pregavam batismo, enfim, tinham que ceiar, que não, na verdade não é ceia, né? Era Páscoa, né? Era um jantar, né? Entre os judeus, enfim. Todos aqueles rudimentos religiosos, né? Todo aquele judaísmo, sim, tinha efeito. Precisava, assim, por quê? Porque era aquele contexto. Era antes, né, da queda do templo, né? Era a antiga aliança. Agora, hoje, querido, na nova aliança, não. Pela graça sois salvos, é um dom de Deus, querido. Deus, na sua soberania, resolveu te marcar com esse dom da salvação. E quem pode questionar isso? Né? Como é que a pessoa diz, eu não mereço ser salvo? Meu amigo, se você não merece ou não, você é salvo porque Jesus, Deus, resolveu te salvar, querido. Nesse novo pacto, antes da fundação do século, querido. Deus já determinou que eu e você, nesse contexto, nessa modalidade, né, nesse pacto, nós já nasceríamos salvos, querido. Já nasceríamos sem pecado. É claro que em carne nós erramos o alvo. Mas o nosso espírito, querido, ele nunca esteve em estado de condenação ou perdição, né? Nosso espírito, ele vivia na eternidade. Nós vamos entender esse assunto, né? Em perfeita condição, e nós somos espírito revestido de carne, né? Hebreus 2:14, e nosso espírito continua intacto, querido. E quando nós morrermos, esse espírito vai ser arrebatado para onde ele veio, né? É o que a palavra diz, querido. Agora, infelizmente, a religião consegue torcer tudo isso, né? Então, olha o que diz aqui, ó, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles. Vamos ler mais versículo? Salmo 139.
Salmos 139. Vamos ver o que diz lá. É muito forte, querido, essa palavra aqui, ó. Salmo 139, no versículo 16. O que fala aqui? Soberania de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que é isso aqui? Soberania de Deus. Essa palavra aqui confronta, querido, uma lógica que muitas pessoas, até dentro da religião, praticam, né? As pessoas falam assim, eu não sei o que eu estou fazendo nessa existência. Eu não sei o plano de Deus para minha vida. Eu não sei o projeto de Deus para minha vida. Eu sou uma obra do acaso. Eu estou aqui nessa vida aqui por uma fatalidade, né? Meus pais tiveram lá um relacionamento e surgiu eu, bonitinho do jeito que eu sou, né? Mas não sei por que Deus permitiu isso, sabe? São lógicas humanas e religiosas que causam até depressão nas pessoas. Mas quando você entende, querido, a soberania de Deus, você vai ver, querido, que eu e você estamos aqui nessa existência porque existe um plano de Deus, um projeto de Deus, um propósito de Deus na nossa vida. É claro que, infelizmente, alguns demoram algum tempo para entender isso. Mas quando você entende, querido, qual é a vontade de Deus para a sua vida, o caminho fica mais fácil, a cruz fica mais leve. Olha o que diz aqui, ó. Os meus ossos, melhor, 16, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, essa palavra aqui, querido, combina com aquela palavra de Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória, né? Antes que fosse formado no ventre, Deus já nos escolheu. E antes que saísse, Deus já nos santificou. Né? Combina com aquela palavra. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Olha que forte isso, querido. Você já parou para meditar nessa palavra? A minha história, querido, e a tua história já foi escrita por Deus. Antes mesmo de nós viemos, de cada um de nós vir, né, para essa existência aqui, para essa existência. A nossa história já está escrita por Deus, querido. O que é isso? Soberania de Deus. Soberania de Deus, nós vamos entender isso. Agora, lógico, existe, querido, o livre-arbítrio. Dentro do livre-arbítrio, eu e você escrevemos a nossa história, assim, com certeza. Né? É no horizontal, né? Agora, no vertical, né, do céu para a terra, querido, nossa história já está escrita. Nós estamos na palma da mão de Deus. João 10, 27 e 28, se não me falha a memória. E da palma da mão de Deus ninguém nos arrebata, querido. Como que o sistema religioso pode dizer, querido, que eu e você podemos perder a salvação, nós estamos desviados, nós vamos para o inferno? Olha que lógica, querido, terrível, e confunde a mente dos incautos, pessoas que não têm conhecimento e informação, querido. Da palma, olha que palavra forte, da palma da mão de Deus ninguém nos arrebata, nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do céu, quando você ainda estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já estava escrevendo a tua história, ou seja, Deus já tinha escrevido a história, né, antes da fundação do século. Então, ser gerado dentro do ventre da mãe foi uma vontade permissiva de Deus, querido. Você já pensou nisso? Quando tua mãe e teu pai, né, nossos pais tiveram um relacionamento, né, milhões e milhões ali de espermatozoides, mas um só encontrou o óvulo e gerou eu e você que estamos aqui, bonitinho do jeito que nós somos. Olha que forte essa palavra, querido. Isso não foi obra do acaso, querido. Isso, querido, é soberania de Deus. Deus permitiu que aquele espermatozoide, o único espermatozoide, se encontrou com aquele óvulo, né, da sua mãe e gerou essa criatura linda que nós somos. Isso é soberania de Deus, querido. Como que a pessoa pode dizer, eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra, eu sou um zero à esquerda, eu sou um fracassado, eu não sei qual é o plano de Deus, o projeto de Deus na minha vida? Abençoados. Infelizmente, a religião causa isso, né? Mas se você estudar um pouco, querido, a palavra de Deus à luz do Evangelho de Jesus Cristo, né? Você vai entender que você, querido, é o escolhido de Deus antes da fundação do século. Vamos continuar lendo aqui, para a gente não perder muito tempo. Vamos para Jó agora, capítulo 11. Nós estamos falando da soberania de Deus. Jó, capítulo 11. Melhor, Jó, capítulo 10. No versículo 11. Olha o que diz aqui. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Oh, palavra difícil. Né? Entreteceste. O que Jó está falando aqui, querido?
Jó está falando que ele era um espírito revestido de carne. Essa palavra combina com Hebreus 2,14. Todos nós, queridos, somos espíritos revestidos de carne. Você entendeu? O que Jó estava dizendo aqui, querido? Na eternidade ele era um espírito. E Deus, na sua soberania, resolveu revestir esse espírito de carne e sangue. E permitiu que esse espírito viesse aqui para essa existência. Foi o que aconteceu com Jó. Jó, de uma certa forma aqui, que ele estava se lamentando. Se você ler a história de Jó, você vai ver o sofrimento de Jó. Mas vamos continuar lendo aqui, para a gente não perder muito tempo. Né? Hebreus 2,14, nós conhecemos essa leitura, diz que nós somos espíritos revestidos de carne, querido. Nós não somos almas revestidas de carne, não. Nós somos espíritos revestidos de carne. Eclesiastes 12,7. Né? Na eternidade, eu e você éramos espírito. Aí Deus, na sua soberania, resolveu enviar esse espírito para esse mundo, nos revestiu de carne e sangue para cumprir o propósito aqui nessa existência. Então nós somos espíritos revestidos de carne. E quando eu e você tombarmos nessa terra, esse espírito que está dentro de mim e de você vai ser arrebatado. Esse é o arrebatamento. Vamos ser arrebatados para o lugar de onde nós viemos, né? A eternidade, o céu de glória, né? É isso que diz Eclesiastes 12:7, né? Nós voltaremos para onde nós viemos, para de onde nós viemos. Vamos ler aqui agora Jó 38, para nós ganharmos tempo, né? Senão é muito versículo. Jó 38, vamos ler a partir do versículo 3, né? Para nós não perdermos muito tempo. Diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se tens inteligência. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Isso aqui é tudo figura de linguagem, querido, do escritor. O escritor usou essas figuras de linguagem para mostrar para Jó o que Deus estava falando, né? E para fazer a gente entender, né, o que Deus está falando. Tudo figura de linguagem. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Tudo figura de linguagem isso aqui. Mas o que Deus estava fazendo aqui, querido? Tentando demonstrar para Jó a sua soberania absoluta e a sua soberania e a sua vontade permissiva. Porque Jó aqui estava se lamentando do seu sofrimento, né, da sua luta, o processo que Deus permitiu que ele passasse ali, né? E aí é um outro questionamento que o sistema religioso nem na trave não bate, erra feio mesmo o gol. Por quê? Porque o sistema religioso diz que foi o diabo que fez tudo aquilo na vida de Jó. É terrível, querido. Como que o sistema religioso consegue manipular, consegue passar um encantamento para as pessoas, torcer a palavra de Deus de uma forma terrível, que as pessoas ficam encantadas com isso e não conseguem ver, né? O véu da religião impede que elas vejam realmente o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Por quê, querido? Não existe diabo nenhum na história de Jó, querido. Se você olhar, querido, se você estudar um pouco, se você entrar no Google aí, você vai ver que diabo, a palavra diabo significa acusador e opositor, querido. E nós estamos falando, querido, da soberania de Deus, querido, da soberania absoluta e da soberania permissiva. Deus, na sua soberania, querido, Deus, dentro da sua vontade permissiva, permitiu que Jó passasse por todo esse processo, querido. Primeiro, para que a história de Jó servisse para mim e para você como exemplo de fé, para que a nossa fé pudesse ser fortalecida. E segundo, querido, Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó para que pudesse dar em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Então não tem nada de diabo nessa história. Aí se você ler lá no começo do livro de Jó, né, capítulo 1, né, que diz, mas o diabo, né, vamos ler lá, não tá na nossa programação aqui, mas vamos ler aqui só para a gente entender mais ou menos como que aconteceu aqui. Jó capítulo 1, né, olha o que diz aqui. Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem era esse Satanás, querido?
Eram pessoas fazendeiros, né? Vizinhos de Jó, que tinham inveja de Jó, que queriam concorrer com Jó, que não gostavam de Jó, né? Porque Jó era um homem próspero, né? Perdão, era o homem mais rico do Oriente. Então, eles estavam ali se opondo a Jó, fazendo o trabalho do Satanás. Satanás, diabo, significa acusador e opositor, né? O que que eles tinham ali? Eles tinham o coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ganância, né? De inveja e tantas outras coisas negativas, né? Que a Bíblia diz que o diabo é isso, querido, é o que está dentro. O diabo não vem de fora, o diabo está dentro do coração do homem, querido. É carne. Se você ler Marcos capítulo 5, versículo 27, se não me engano, ou 17, ou 7, né? Marcos 5, 7. Vamos ler lá? Só para a gente não errar o gol aqui, né? Marcos. Olha o que diz. Marcos capítulo 5, no versículo... Não é Marcos 7, 5, é Marcos 7, né? É Marcos 7, no capítulo 21. Marcos 7, versículo 21. Jesus do céu. Depois dos 60, meu amigo, depois que você faz 61, o tique e o teco aqui já não funciona muito bem, não. Tenha paciência. É Marcos 7, 21. Olha o que diz aqui. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso sai do coração do homem, querido, não é diabo nenhum. O que você vê no sistema religioso, querido? Todas essas maldades aqui, o coração, querido, desses pastores, desses crentes aí, tá cheio dessas negatividade aqui, querido. Cheia de ambição, cheia de avareza, cheia de maldade, cheia de ambição, cheia de ganância. Sabe? Isso é o diabo, querido. Então, no caso de Jó lá, aqueles amigos lá, vizinhos de Jó, amigos entre aspas, né, os fazendeiros vizinhos de Jó ali, estavam fazendo o papel do diabo, sabe? Agora, foi Deus que permitiu, querido, toda aquela situação. Vamos voltar lá para o livro de Jó, para a gente entender bem isso daí. Para que o nome de Deus fosse glorificado na vida de Jó, que ele não teve diabo nenhum. Olha o que diz aqui Jó, capítulo 42. Vamos ler lá. Nosso tempo está indo embora, mas nós vamos chegar lá. Jó 42, no versículo 11. Olha o que diz. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos tantos conheceram e comeram com ele o pão em casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, querido. Não tem diabo nenhum nessa história, querido. Não tem Satanás nenhum nessa história. Satanás foi uma força de expressão do escritor ali para falar que os amigos de Jó ali estavam com o coração cheio de maldade contra Jó. Estavam se opondo a Jó ali. O próprio Deus aqui se opôs a Jó, querido. Sabe? Então não tem diabo nenhum. Foi uma vontade permissiva de Deus. Deus, na sua soberania, resolveu que fosse assim. Então foi o próprio Deus que permitiu todo aquele sofrimento da vida de Jó para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de Jó, querido. É assim que Deus trabalha na minha vida e na tua vida, querido. Muitas das vezes. Tem coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, querido, que é uma vontade permissiva de Deus para que o nome de Deus seja glorificado, querido. Então, querido, para a gente terminar, porque o nosso tempo já está indo, vontade absoluta de Deus é isso. Vontade permissiva de Deus também é isso. Agora, vamos falar rapidamente sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, querido, é humano. Deus não tem nada a ver com livre-arbítrio, querido.
Livre-arbítrio é decisão minha, é decisão sua. Você casou com essa mulher que você tá porque você tomou o livre-arbítrio de casar com ela. Deus não mostrou coisa nenhuma. A religião, ela consegue, né, camuflar as coisas, misturar as coisas, fazer um encantamento na mente do camarada que ele fala que foi Deus que preparou. Não, foi Deus que abriu a porta de emprego. Meu amigo, foi Deus que preparou o meu casamento. Foi Deus que preparou a minha viagem. Abençoado. Deus, na sua vontade permissiva, ele prepara tudo para mim e para você. Agora, o livre-arbítrio é eu e você, querido, que tomamos as decisões. Né? De vez em quando a gente encontra um abençoado aí que diz assim, Deus mandou abrir um ministério. Olha que loucura. Como que Deus pode... Como que Deus pode se contradizer a ele mesmo? Se no novo pacto aqui, querido, não existe mais judaísmo, não existe mais religião, não existe, querido, rudimentos, não existe mais lei, nós estamos no contexto da graça. Como que Deus vai permitir que um abençoado... Como que Deus vai permitir que um abençoado desse abra um ministério, abra uma igreja e encha essa igreja de judaísmo? É santa ceia, é dízimo, é unção com óleo, é batismo, é subida de monte. Deus não é contraditório, querido. Deus não é dúbio, Deus não tem dupla personalidade, não. Agora, que existe uma vontade permissiva de Deus, aí eu posso até concordar, né? Deus permite sim. Agora, a gente tem que entender que o fato de Deus permitir não quer dizer que ele concorda com aquilo. Né? Por exemplo, Deus permite um câncer na vida de alguém. Você acha que Deus está feliz porque aquela pessoa está com câncer? Não. Foi uma vontade permissiva de Deus, né? Mas Deus não está feliz com aquela situação. Deus não queria aquilo para a pessoa. Só que Deus, dentro da sua soberania, permitiu aquilo porque Deus tem algum propósito na vida daquela pessoa, dentro daquela situação. É assim que funciona. Então Deus não pode ser dúbio, Deus não pode ter duas personalidades. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. Agora, a gente não pode misturar livre-arbítrio com vontade permissiva de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, Deus permitiu que eu ficasse no sistema religioso durante 30 anos. Para mim foi bom, entre aspas foi. Eu aprendi muitas coisas, desenvolvi muita coisa, cheguei aonde eu estou hoje porque eu passei por aquele processo ali. Né? Houve uma vontade permissiva de Deus. Mas Deus não queria que eu estivesse lá. Não, Deus queria que eu chegasse nesse entendimento que eu tenho hoje. Só que para mim chegar nesse entendimento que eu teve hoje, foi preciso Deus permitir que eu passasse por todo, por todo aquele processo. Então a gente não pode misturar as coisas, querido. Vontade soberana, absoluta de Deus é uma coisa. Vontade permissiva de Deus é outra. E livre-arbítrio é outra, querido. Ah, eu fui na igreja e aceitei Jesus porque Deus me chamou. Mentira! Deus não se contradiz, querido. Você tomou o livre-arbítrio, foi lá, levantou a mão, aceitou Jesus, seguindo uns ritos religiosos do sistema, né? Porque essa palavra aceitar Jesus na Bíblia não existe. É Deus que nos aceita, Deus nos escolheu antes da fundação do século. Nesse novo pacto é assim. Então, Deus já nos aceitou, já estou salvo. Agora, o que eu preciso é andar em conformidade com a palavra de Deus, claro, né? Eu tenho que me ajustar à vontade de Deus, é o que está escrito lá em Efésios 1 e 4, né? Deus nos chamou, Deus nos escolheu para que nós possamos andar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, né? Agora, eu dizer que a vontade permissiva de Deus, né, fez com que eu fosse numa igreja, aceitasse Jesus e virasse crente hoje, não. Isso não é vontade permissiva de Deus. Ou seja, isso até é vontade permissiva de Deus, mas foi um livre-arbítrio meu, foi um livre-arbítrio seu, né? E como Deus, de uma certa forma, né, respeita o livre-arbítrio, né? Então Deus deixa a gente passar por aquele processo para cumprir o seu plano, projeto na nossa vida. Por exemplo, ó, simples isso. Essas últimas eleições, né, que teve agora, não é essa antiga. Foi essa última mesmo aí, né, entre Lula e Bolsonaro. O que estava acontecendo ali no sistema religioso? Todo mundo estava acreditando que o Bolsonaro ia ganhar as eleições, né? O que aconteceu? O cara não ganhou a eleição. Quem ganhou foi o Lula, né? Agora, o Lula é o homem mais certo do mundo? Claro que não. Na minha opinião, ele é muito pior do que o Bolsonaro. Mas dentro de uma vontade permissiva de Deus, né? E para envergonhar esse sistema religioso que está aí, o que Deus fez? Permitiu que o Lula ganhasse.
Olha como Deus é lindo, querido. É isso, por isso que eu amo Deus, querido, porque Deus ele não é levado por lógicas humanas, querido, nem religiosa. Pastores famosos aí, defendendo o Bolsonaro aí, apoiando o Bolsonaro e a mulher dele, falando que ele ia ganhar, ele ia ser, que Deus tinha mostrado, que Deus tinha revelado. Você acha que Deus, querido, na sua soberania, ele vai se deixar se levar por religiões frajutas aí, sistema religioso aí? Não, querido. Foi a vontade permissiva que aconteceu, de Deus. Né? Bolsonaro perdeu e Lula ganhou para a vergonha de todos os pastores evangélicos aí, ó. Então, são tão cara de pau que continua falando mentira, profetizando mentira por aí. Mas é desse jeito, querido. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero agradecer aos inscritos, né, nesse canal, né, que você que tem que se inscrever, deixado aí a sua inscrição no canal. Né, eu quero agradecer a você, né, e pedir para você que ainda não é inscrito que você se inscreva no canal, nos ajude a divulgar o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né, que foi revelado a Paulo, segundo Coríntios capítulo 12. Essa é a nossa missão, né, para que mais pessoas possam entender esse evangelho como eu e você, né, e possam ter a mente iluminada. Então se inscreva no canal, deixe o seu joinha e nos ajude a divulgar esse canal. Deus abençoe a sua vida.